Fala pessoal, aqui é o Léo da Tio Bru e nesse vídeo você vai ver como fazer a carbonatação da cerveja dentro da garrafa. Nesse vídeo você vai ver como fazer a carbonatação da cerveja dentro da garrafa. A gente vai usar o método do priming, que é o método que a maioria dos cervejeiros começa usando, porque você não precisa de muito equipamento para fazer ele, então ele sai bem com. O que acontece nesse processo é a refermentação da cerveja. Então a cerveja que já foi fermentada no balde, agora já tem álcool e tem uma certa quantidade aí de CO2 absorvida nela. Ela agora vai refermentar dentro da garrafa, só que como ela vai estar fechada, então o CO2 que vai ser produzido vai ficar dentro da garrafa e vai ser absorvida pela cerveja. A quantidade de CO2 dentro da cerveja varia de cada estilo e também varia pelo gosto do cervejeiro. Essa quantidade é medida em volume. Um jeito fácil de entender é se você tiver uma caneca de uma cerveja que tem 2 volumes de carbonatação, quer dizer que você tem 2 vezes esse volume da caneca. Então você tem 2 canecas de CO2 dentro dessa caneca de cerveja. Para ter uma referência da carbonatação de vários estilos diferentes, as ales inglesas têm de 1.5 a 2 volumes, a cerveja de trigo alemã tem de 3.3 a 4,5 e as ales e as lagers americanas têm de 2.2 a 2.7 volumes. Durante a primeira fase da fermentação, uma quantidade de CO2 já foi absorvida pela cerveja e isso vai depender da temperatura que a cerveja está para você saber quanto de CO2 tem dentro dela. Para ter uma carbonatação ideal, você já tem que considerar então esse CO2 que já foi absorvido pela cerveja. Você pode usar uma calculadora que já vai considerar essa quantidade de CO2 que está dentro da cerveja, então você já vai ter o valor final em grama de açúcar e você vai ver no exemplo que a gente fez da receita de 20 litros como você consegue usar essa calculadora. Os equipamentos que você vai precisar usar são basicamente o arrolhador, as tampinhas e uma seringa para usar como medida. Você também pode substituir essa seringa por uma outra medida que tem aí perto de 5 ml. E as garrafas, você pode usar aquela garrafa com swing top, aquela tampinha que você não precisa de arrolhador e você pode reutilizá-la também. Como exemplo, a gente vai usar uma receita de 20 litros de uma Blonde Ale. A carbonatação desse estilo normalmente fica entre 1.9 e 2.4 volumes e a gente vai adotar aí 2.3 volumes de CO2. A temperatura da cerveja vai estar a 22 graus e agora é só colocar todas as informações na calculadora que ela já vai calcular a quantidade de açúcar que você vai precisar para todo o lote de 20 litros. Ferver esse prime, deixar ele esfriando. Você não vai poder jogar ele a uma temperatura muito alta, né, para não prejudicar a levedura que vai estar dentro da cerveja. Uma outra parte importante é lavar e sanitizar todas as garrafas. E faz bastante diferença, depois que você tomar a cerveja, já dá uma enxaguada na garrafa, não fica bem difícil de você tirar na hora de limpar cada garrafa. Agora você vai medir a quantidade de prime que você estabeleceu aí para cada garrafa e vai usar a seringa para colocar dentro de cada garrafa. Depois é só você encher a garrafa de um jeito que não oxigene muito a cerveja dentro da garrafa. Então você pode até usar um daqueles tubos enchedores ali que vai colocar a cerveja desde o fundo da garrafa sem movimentar muito. Agora é só você tampar com a tampa já sanitizada ou usar a própria tampa do swing top e deixar as garrafas por 10 dias à temperatura ambiente para deixar produzir esse CO2 que agora vai ser absorvido pela própria cerveja. As cervejas com uma OG maior, elas vão precisar de mais tempo para carbonatar. Com essa explicação, eu acho que você já vai conseguir carbonatar sua cerveja. Então, se você ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo que a gente responde.
E não esquece de deixar o seu like e entra lá no nosso canal que você vai encontrar muito conteúdo sobre cerveja. Valeu e boas braçagens!